Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, reunião do G20 em Buenos Aires. Embaixador, o que podemos falar a respeito dessa reunião aí do G20 que vai acontecer logo em Buenos Aires? Olha, o G20, como se sabe, foi um grupo criado durante a crise de 2008 e reúne as principais economias do mundo e se reúne anualmente em nível presidencial. Esse ano vai ser em Buenos Aires. É uma reunião importante porque, além de outros temas como finanças internacionais, a questão do Acordo de Paris, o tema que vai prevalecer é o comércio internacional e a questão do protecionismo. E no caso do Fundo Monetário vai ser discutida a questão do aumento de capital. E na mudança de clima, como os Estados Unidos estão contra o Acordo de Paris, não há nem referência ao Acordo de Paris. Agora, em virtude da posição americana forte, né, contra qualquer medida restritiva da OMC contra as políticas que estão sendo adotadas por Washington, o texto dessa reunião vai deixar de condenar o protecionismo. Isso é interessante porque é a primeira vez que ocorre. No ano passado houve uma forte condenação do protecionismo. Agora vai falar sobre o texto do G20 final, vai falar da importância do sistema de comércio multilateral, da OMC, né, da abertura de mercados e da lisura na competição, o chamado Fair Trade. Mas a reunião de Buenos Aires vai ser dominada pela tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. Como a gente tem conversado, houve uma escalada verbal e agora começam a ser aplicadas medidas restritivas que estão afetando, do lado da China, mais de 250 bilhões de dólares de exportações para os Estados Unidos. E do lado dos Estados Unidos, a China tomou medidas que afetam cerca de 115 bilhões de dólares. E agora, semana passada, acima de tudo isso, a China, a União Europeia, o México, o Canadá, a Turquia, a Rússia, entraram com representação contra os Estados Unidos pelas medidas que eles tomaram em relação ao alumínio e ao aço. E o órgão de solução de controvérsias da OMC aprovou a solicitação para impugnar essas medidas restritivas tomadas pelos Estados Unidos. Evidentemente, os Estados Unidos reagiram fortemente e alertaram a OMC para não fazer censura sobre as sobretaxas, porque eles poderiam até sair. Então, essas discussões na OMC contra as medidas e que poderão até determinar a saída dos Estados Unidos, foram completadas por medidas próprias que os Estados Unidos fizeram, abrindo questões na OMC contra a questão de propriedade intelectual, patentes, por parte da Rússia. Assim, é provável que nesse contexto que eu descrevi, haja em Buenos Aires uma confrontação entre o Trump e o Xi Jinping. Como aperitivo disso, na semana passada, na cúpula da APEC, na Ásia, em Papua Nova Guiné, a confrontação chegou a ser tão grande que não houve nem comunicado final. E o Mike Pence falou de maneira muito forte, dando a impressão de que estaria sendo aberta uma nova Guerra Fria, com esferas de influências e tudo mais. Então a situação é muito complicada e vai estar sendo debatida lá em Buenos Aires, nesse grupo dos 20. Então, pelo seu relato, as perspectivas do comércio internacional não são nada boas aí. Há alguma luzinha no fim do túnel, embaixador? Olha, eu acho que não, viu? Por enquanto, a confrontação comercial está aí para ficar, entendeu? E eu acho que essa confrontação comercial que começa agora entre os Estados Unidos e a China é o primeiro lance
de um choque maior entre as duas superpotências, para controle, para hegemonia global no século XXI. É uma situação muito complicada e é uma briga entre duas grandes superpotências. Países de porte médio como o Brasil não tem como interferir e, como alguém já disse, em briga que a gente não pode ganhar, é melhor a gente não se meter. Então o Brasil não deveria tomar lado, tomar partido nessa briga entre China e Estados Unidos. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.